Olá, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixa aí o seu joinha, já que depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal, cliquem lá no joinha e no sininho, melhor dizendo, para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos, falando a respeito dos orixás, hoje nós vamos falar sobre o orixá Exu. Então, falando sobre esse orixá, nós vamos encerrar a primeira série de vídeos que fala a respeito dos orixás masculinos. Na sequência, iniciaremos uma série de vídeos falando a respeito dos orixás femininos. Orixá Exu vai ser falado em 2 vídeos. Este é o número 1. E se assistirem integralmente este vídeo, não deixem de assistir a parte 2, onde nós continuamos os esclarecimentos a respeito deste orixá. Orixá Exu é o orixá da comunicação, da paciência, da ordem e da disciplina. É o guardião das aldeias, cidades, casas de axé, das coisas que são feitas e do comportamento humano. A palavra Exu em Yorubá significa esfera e, na verdade, Exu é o orixá do movimento. A esfera remete a esta ideia de movimento. É ele quem deve receber as oferendas em primeiro lugar, a fim de assegurar que tudo corra bem e de garantir sua função de mensageiro entre o Orum, que seria o mundo espiritual, e o Aie, que é o mundo material. Na África, na época da colonização europeia, Exu foi sincretizado erroneamente como o diabo cristão pelos colonizadores, devido ao seu estilo irreverente, brincalhão, a forma como é representado no culto africano. Por ser provocador, indecente, astucioso e sensual, é comumente confundido com a figura de Satanás, o que é um verdadeiro equívoco. De acordo com a construção teológica iorubá, posto que não há em oposição a Deus, muito menos é considerado uma personificação do mal. Então, isto é um verdadeiro equívoco, dizer que Exu, orixá Exu, é o diabo. Mesmo porque, nessa religião, não existem diabos ou entidades encarregadas única e exclusivamente de coisas ruins, como ocorre no cristianismo, segundo o qual tudo o que acontece de errado é culpa de um único ser que foi expulso por Deus. Na mitologia iorubá, porém, assim como no candomblé, cada uma das entidades, orixás, tem sua porção positiva e negativa, exatamente como é o próprio ser humano. De caráter irracível, Exus se satisfaz em provocar disputas e trazer calamidades para as pessoas que estão em falta com ele. Vejam bem isso. Ou seja, que não estão sendo corretas. No entanto, como tudo no universo possui, de um modo geral, 2 lados, positivo e negativo, Exu também funciona de forma positiva quando é bem tratado. Daí ser Exu considerado o mais humano dos orixás, pois o seu caráter lembra o do ser humano, que é, de um modo geral, mutante em suas ações e atitudes. Conta-se na Nigéria que Exu teria sido um dos companheiros de Oduduwa, quando
da sua chegada a Ifé e chama-se Exu Obassim. Mais tarde, tornou-se um dos assistentes de Orunmilá e ainda rei de Queto, sob o nome de Exu Alaquetu. A palavra Elebara significa aquele que é possuidor do poder, Abará, e está ligada à figura de Exu. Um dos cargos de Exu na Nigéria, mais precisamente em Oió, é denominado de Exu Akeró ou Akezam, que significa chefe de uma missão, pois este tem o cargo como um objetivo de supervisionar as atividades do mercado do rei. Exu praticamente não possui eós, ou seja, quizilas, e aceita quase tudo o que lhe oferecem. Os Yorubás cultuam Exu em um pedaço de pedra porosa chamada Yang, ou fazem um montículo grotescamente modelado na forma humana com olhos, nariz e uma boca feita de búzios. Representam ainda Exu em uma estatueta enfeitada com fileira de búzios, tendo em suas mãos pequeninas cabaças, onde ele, Exu, carrega diversos pós de elementais da terra usados de forma bem precisa em seus trabalhos. Exu tem a capacidade de ser o mais sutil e astuto de todos os orixás. É certo que quando as pessoas estão em falta com ele, simplesmente provoca mal-entendidos e discussões entre elas e prepara-lhes inúmeras armadilhas. Diz um oriki que Exu é capaz de carregar o óleo que comprou no mercado numa simples peneira, sem que este óleo se derrame. É assim Exu, o orixá que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Exu Alaquetu possui uma denominação quando Exu, por meio de uma artimanha, conseguiu ser o rei da região. Tornou-se um dos reis do Queto, sendo que as comunidades desta nação no Brasil o reverenciam também com este nome. Todos os assentamentos de Exu possuem elementos ligados às suas atividades. Atividades múltiplas que o fazem estar em todos os lugares. A terra, o pó, a poeira vinda dos lugares onde ele atuará, ali estão depositados como elementos de força diante dos pedidos. No Brasil, no Candomblé, Exu é um dos mais importantes orixás e sempre é o primeiro a receber as oferendas, as cantigas e as rezas. É saudado antes de todos os orixás, antes de qualquer cerimônia ou evento. O Exu orixá não incorpora em ninguém para dar consultas, como fazem os Exus da Umbanda. Eles são assentados na entrada das casas de Candomblé como guardiões, e em toda casa de Candomblé há um quarto para Exu, sempre separado dos demais orixás, onde ficam todos os assentamentos dos Exus da casa e dos filhos de santo que tenham Exu assentado. É astucioso, vaidoso, culto e dono de uma grande sabedoria, grande conhecedor da natureza humana e dos assuntos mundanos. Daí a assimilação com o diabo pelos primeiros missionários que, assustados deles, fizeram o símbolo da maldade e do ódio.
nem completamente mal, nem completamente bom, diz Pierre Verger, no texto de sua autoria, Iniciação, contido no documentário Iconografia dos Deuses Africanos no Candomblé. Exu reage favoravelmente quando tratado convenientemente. Identificado no jogo de Meri e de Logum pelo Odu Okara. Seus 16 títulos que correspondem aos seus atributos. Exu Yang, primeiro, o Exu da laterita vermelha. Exu Abá, Exu ancestral. Exu Ibaquetá, Exu da terceira cabaça. Exu Okotô, Exu do caracol. Exu Obababá, Exu, o rei e pai de todos os Exus. Exu Odara, Exu da felicidade. Exu Oxigé, o mensageiro divino. Exu Eleru, o senhor do carrego ritual. Exu Enu Gibarijó, a boca coletiva dos orixás. Exu Elebará, o senhor do poder mágico. Exu Bará, o senhor do corpo. Exu Lonã, o senhor dos caminhos. Exu Olobé, o senhor da faca. Exu Ebó, o senhor das oferendas. Exu Aláfia, o senhor da satisfação pessoal. Exu Oduzo, o vigia dos Odus, guardião do jogo de búzios. Imolé, Exu Yang, é a sua múltipla forma mais importante e que lhe confere a qualidade de Imolé, ou seja, divindade, conforme os mitos da criação. O ar e as águas moveram-se conjuntamente. Em uma parte dela se transformou em lama. Dessa lama originou-se uma bolha, um montículo, a primeira matéria dotada de forma, um rochedo avermelhado e lamacento. Olorum admirou esta forma e soprou sobre o montículo. Insuflou-lhe seu hálito e lhe deu vida. Esta forma, a primeira dotada da existência individual, um rochedo de laterita, era Exu Yang. Desta forma, fica claro que Exu foi criado diretamente por Olorum, mas não da matéria primordial divina, da qual ele fez o Batalá e o Dudua, mas sim daquela matéria que daria forma a toda a existência genérica subsequente, ou seja, a Ierupé Lama, da qual seria criada toda a humanidade, que um dia, Eborá Iku, a morte, devolverá a esta a mesma lama. Então, Exu Yang é o primeiro a ser criado na existência genérica, é o símbolo do elemento criado. Por isso, ele é chamado também de Imolé Exu Abá, ou seja, de Exu ancestral. Assim, os seus assentamentos ou sacrários mais antigos e tradicionais eram um simples pedaço de laterita vermelha, enterrados na Oritametá, encruzilhada de 3 caminhos. Algumas vezes a laterita vermelha estaria cercada por 7, 14 ou 21 hastes de ferro enferrujado, que é o esqueleto do metal novo. Com os mitos da criação, segundo os Yorubá, demonstram que Imolé Exu foi criado logo após Orixalá e Odudua por Olorum. Ele é, portanto, o Ibaquetá, terceira cabeça ou terceiro criado, símbolo da existência diferenciada e, em consequência, o elemento dinâmico que leva à propulsão, à mobilização, à transformação e ao crescimento.
Nesta variante múltipla, ele é o princípio dinâmico que participa forçosamente de tudo o que virá a existir. Os Orishirishi Exu, continuando contando como Imolé Exu, descontrolou-se e começou a devorar toda a existência, sendo obrigado por Orunmila, após uma longa perseguição, a vomitar tudo de volta. Entretanto, melhor, em maior quantidade e mais perfeito do que quando havia ingerido. E tendo sido picado em milhares de pedaços pela espada de Orunmila, transformou-se no mais um ou o um multiplicado pelo infinito, no Exu Okotô, o caracol, cuja estrutura óssea espiralada parte de um ponto único, abrindo-se para o infinito, e no qual os Yorubá conceituam crescimento e multiplicação. Desta forma, Exu Yang também se multiplicou e, tendo se tornado já no símbolo da restituição e da recomposição, tornou-se ele próprio o Obá, Babá, Exu, Rei e o Pai de todos os Exus, que dele foram cortados e que para sempre acompanham os Imolé e todos os mortais. Os Esse, Itã e Fá, ou seja, versos de Ifá, contam-nos a razão da denominação de outras variantes múltiplas de Exu. Na explanação livre dos versos desses contos, no que se refere a Imolé Oxetuá, podemos ler que quando os Imolé vieram à Terra para coadjuvar Orixalá e Odudua a reger a criação, Olorum ensinou-lhes tudo quanto precisavam saber para que a vida na Terra fosse Odara, ou seja, feliz. Mas, apesar de os Imolés fazerem tudo quanto fora prescrito por Olorum, sobreviveram na Terra todos os tipos de desgraças, mormente uma terrível e prolongada seca. Os Imolés então se reuniram e chegaram à conclusão de que os fatos desastrosos estavam além da sua compreensão e que deveriam mandar alguém sábio e instruído à presença de Olorum para que esse lhes mandasse a solução dos problemas que afligiam a Terra, sob o risco do seu total desaparecimento. Orunmila, o orixá da divinação sagrada, partiu nessa missão, e é daí o fato de que Orunmila passou a ser um dos 2 Imolé que poderiam apresentar-se perante Olorum e suportar o seu esplendor. Ao lhe ser permitido facear Olorum, Orunmila ouviu dele que a razão para todas as desgraças que assolavam a terra estava no fato de que eles, os Imolés, não haviam convidado para morar no Ode-Aie, lugar de morada dos Imolé na terra, ao ser que se constituía no 17º dentre eles, que assim o fizeram. Se o fizessem, melhor dizendo, tudo voltaria a frutificar. E foi assim que Orunmila tornou-se o arauto de Olorum para a ligação dos 2 mundos, o Orum e o Aie, retornando ao Ode-Aie e, junto com os outros 15 Imolé, começou a procurar pelo 17º, o qual deveria ser convidado a morar com eles. Depois de muitas tentativas infrutíferas, decidiram que uma poderosa Agé, a Elebora Oxum, deveria conceber um filho de Oxô, senhor do poder mágico, filho esse que receberia ainda no ventre materno
o axé, força mágica, de todos os Imolé, por imposição conjunta das mãos, para que se transformasse no mensageiro por excelência das oferendas dos Imolé e se acabassem as desgraças que assolavam a terra. Assim foi gerado um filho do feitiço, com o poder mágico, o qual recebeu o nome de Oxetuá. E este novo orixá gerado passou a tentar cumprir o seu dever de mensageiro, mas sem obter nenhum sucesso. Até que um dia, em aflição, lembrou-se de procurar o quase desconhecido Exu Odara, o Exu da felicidade, para pedir-lhe conselhos e ajuda. E assim Oxetuá dirigiu-se a Exu Odara e pediu-lhe ajuda para levar as oferendas dos orixás a Olorum. E o orixá Exu Odara respondeu: como? Jamais pensei que você viesse me avisar antes de partir. Por este seu gesto, hoje o Orum lhe abrirá as portas. E então Oxetuá e Exu puseram-se a caminho e partiram em direção aos portões de Orum. Quando lá chegaram, as portas já se encontravam abertas. Oxetuá, então, pôde entregar as oferendas dos orixás a Olorum. E este, aceitando-as por virem através de um orixá Exu, deu a Oxetuá todas as coisas necessárias à sobrevivência do mundo. Oxetuá voltou ao Oiê e tudo frutificou novamente. Tão gratos que ficaram os Imolés, que cobriram de presentes e celebraram como o único dentre eles que conseguiu levar as oferendas ao Orum. Mas Oxetuá, com humildade, pegou todos os presentes que recebera e deu todos a Exu Odara. Como? Ao tempo ele entregava os sacrifícios e não houve ninguém para retribuir-lhe a gentileza. Você, Oxetuá, todos os sacrifícios que eles fizeram sobre a terra, se não os entregarem primeiro a você, para que você os possa trazer a mim, farei com que as oferendas não sejam aceitas. E foi assim que Oxetuá tornou-se um poderoso Akin Oxô, manipulador do poder, duplamente pelo seu nascimento e pela confirmação do Imolé Odara, por ter mostrado a todos os Imolés que Imolé Exu era realmente o Oxigé, ou seja, mensageiro divino, e que também tinha o poder de aceitar ou recusar os sacrifícios rituais, porque era o verdadeiro Elerum, ou Eleru, senhor dos carregos rituais. A partir de então, os 600 Imolé decidiram dar ao Imolé Exu um pedaço de suas próprias bocas, para que ele pudesse falar por todos quando fosse a Olorum, pois era patente que ele era o segundo Imolé, que podia apresentar-se perante ele. Imolé Exu, muito sabidamente, uniu todos os pedaços em sua própria boca e assim tornou-se o Enu Barijó, boca coletiva de todos os Imolés. Desde então, como retribuição de Imolé Exu aos outros Imolé, cada um desses possui ao lado o seu Okotô, caracol, o mais um, a quem ambos delegam os seus poderes. Desta forma, por delegação espontânea de todos os Imolés, Exu tornou-se o Elebara, senhor do poder mágico. E como toda a criação é também regida pelos Imolés, todo ser criado no Aie, assim como possui o seu Olori, ou seja,
o seu orixá ou sua eborá, que é o senhor ou senhora de sua cabeça, também tem que ter o seu bará, senhor do seu corpo, pois bará vem de obá, senhor, ará, corpo. Isto explica muitas coisas que são atribuídas nos cultos afro-brasileiros ao Imolé Exu, pois que ele é o responsável pela natural atividade sexual, que é um atributo do corpo, pois sem ela não há procriação, que é multiplicação e abundância, quer seja vegetal, quer seja animal. Sem esta, não há movimento, ou seja, a reencarnação de um espírito que ocorre a partir da geração e do nascimento. Ora, também é por esta razão que Exu é o senhor do movimento. E para isso, Exu, sendo o Elebara e o Bará, recebeu de Olorum os instrumentos, símbolos de sua ação dinamizadora e frutificativa. O Adô-Irã, que é a cabaça arredondada de longo pescoço, o recipiente do poder mágico que contém o inesgotável axé, bastando ser apontada a um objetivo para emanar e propagar esse poder mágico. O falo procriador e todas as suas formas transferidas, como as pequenas cabaças arredondadas e seu penteado gorro tradicional de ponta alongada e caída, terminada em forma de glande peniana humana. O falo representa a procriação indispensável para o movimento de encarnação a que nos referimos. Daí ser o pênis humano em ereção uma das suas mais populares e ancestrais representações, feitas em pedra ou mais simplesmente modeladas em barro à beira dos caminhos. E este foi um dos aspectos de Imolé Exu que mais escandalizou os missionários europeus, que não se deram por conta de que estavam imergindo numa sociedade viril, numa sociedade guerreira, numa sociedade agrícola e pastoril, na qual o ato de procriação não é uma ofensa à divindade, mas antes uma bênção sempre solicitada a ela. Ora, a procriação faz parte do ciclo da vida. Sem ela, a vida não se reproduz, não havendo nada de profano nisso. Muito pelo contrário, é sagrado. E nem atentem mais tarde para o fato de que nenhum dos versos dos contos de Ifá, Imolé Exu, assume a função de procriador. E mais, suas milhares de formas transferidas têm por origem a divisão do seu próprio ser em N partes pela espada de Orunmilá, ou seja, Exu não se relaciona com nenhum dos orixás femininos, ele não procria. Mas os Imolé Exu tinham uma outra função capital, que despertou o interesse dos catequistas europeus, que nela viram a oportunidade de cunhar para a destruição da sua importância entre os urubás a função de executor divino. Ah, como Imolé Exu é o mensageiro divino e o senhor do carrego ritual, prescrito por Orunmilá e Ifá, ele também é Lonã, senhor dos caminhos, tanto dos benefícios, Oná Rerê, quanto dos malefícios, Oná Buruku, que ele abre ou fecha aos mortais, conforme verifique se os sacrifícios prescritos aos mesmos foram ou não cumpridos, ajudando aqueles que os cumprem e punindo os que, devidamente avisados,
não o fazem. Por isso é também o Olobé, senhor da faca, que significa executor dos sacrifícios, mas também no sentido ritualístico, aquele que tem o poder da vida e da morte. A Odé, faca, e Molé, Exu, junta com seu Opá, bolsa, na qual carrega seus objetos ritualísticos, mágicos, entre eles os fragmentos de cabaças, símbolo do ser destruído, mas, por sua vez, destruidor em de seus emblemas mais temidos, somente manipulados por seus El Exu, ou seja, sacerdotes de Molé Exu. Por tudo isso, Imolé Exu está sempre do lado de fora, nos caminhos, onde tem o seu lugar predileto. Oritá Metá, encruzilhada de 3 caminhos, onde aceita, carrega, transporta e premia, mas também de onde vigia, adverte, recusa e pune. Foi então que os primeiros catequistas europeus passaram a pregar que todas as desgraças acontecidas aos fiéis, iorubá, gratuitas ou não, deveriam ser originárias da ação nefasta e indiscriminada de Exu, o qual apenas faria o mal pelo mal. Por sua vez, os iorubás escravizados viram nesta pregação equivocada uma nova arma para se defenderem e passarem a ameaçar abertamente os seus inimigos com as artes punitivas de Exu, que assim começou a sincretizar-se com a figura infernal do diabo medieval católico. É, sobretudo, as múltiplas variantes de Bará, Enu, Barijó e Elebó de Exu que Orumilá e Fá dele se utiliza para poder atuar como arauto dos orixás sobre os destinos humanos. O símbolo resposta, ou Odu, e suas respectivas respostas exemplares implicam sempre em uma oferenda, sem a qual o oráculo seria apenas um jogo de palavras sem eficácia. Por isso, a ligação de Exu com o divino em Ifá é indiscutível. Ficamos aqui, esta é a primeira parte de Orixá Exu. Não deixem de seguir para o segundo vídeo, onde falamos mais um pouquinho sobre essa intrigante, maravilhosa entidade que é o Orixá Exu. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso, se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho para que sejam notificados